Alerta! Aqui quem vos fala é Vinícius Daza. Seja muito bem-vindo a mais uma Hora do Pesadelo. E neste episódio especial estou aqui com uma proposta nova, uma proposta diferente para vocês, que nada mais é do que leituras de relatos de experiências sobrenaturais, ou enfim, relatos de coisas assustadoras que aconteceram em gravações de filmes de terror, gravações de outros filmes também, tá? Não vai ser só de terror, mas é óbvio que eu separei aqui, principalmente nesse primeiro episódio, relatos de coisas que aconteceram em filmes de terror. Por quê? Porque eu sei que vocês gostam de relatos e também porque estamos falando de filmes de terror, não é? Até porque aqui é o Hora do Pesadelo, nós falamos muito de filmes de terror. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius Daza, sou ator, formado também em rádio, televisão e internet, então faço filmes, sou cineasta, eu, Rogerão, temos nossos filmes aí na internet, filmezinhos de terror que a gente já fez, curtas-metragens, se quiser assistir tem na descrição aí, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, se inscreva nesse canal, dê o seu like para ajudar a gente, porque o like ajuda demais. Então se você é novo aqui, seja membro também, você pode ajudar a gente sendo membro, tá? A gente faz conteúdo exclusivo para membros também, além de que os membros também recebem aí um grupo no Telegram com a gente, onde a gente fica conversando, né? Sobre os próximos vídeos, sobre como estão indo os vídeos, sobre o que vocês querem ver, enfim, seja membro que ajuda bastante a gente. E vamos lá. Bom, pessoal, todos sabemos que experiências sobrenaturais, elas são muito subjetivas, né? Lembrando que o que eu estou lendo aqui são relatos, que são de teorias. A maioria dos relatos que eu vou trazer aqui sempre, eu separei lá do Reddit, tá bom? Então, são relatos que eu peguei de lá. Pode ter muita coisa inventada, assim como pode ter coisas que são reais e a gente não tem como saber 100%. Eu não vou falar o nome da pessoa aqui, tá? Porque não faz sentido eu falar o nome da pessoa que se passou o relato, nem nada. Nem coisas muito específicas. Mas irei falar tudo que tá aqui a respeito do que essa pessoa escreveu. Muitos deles são relatos de época, então algumas coisas aconteceram na época. A época que se passa esse relato é um pouco diferente, tá? Então vamos começar, e o primeiro que eu trouxe aqui é um relato do filme O Bebê de Rosemary. Vamos dar uma olhadinha no que essa pessoa escreveu a respeito do set de filmagens, o que ela passou no set de filmagens do Bebê de Rosemary, que é um clássico absoluto do terror e é muito legal, né? Falar a verdade, galera. Eu adoro o Bebê de Rosemary, você gosta? Comenta aqui embaixo. Relato do Bebê de Rosemary. Eu estava lá. Não na frente das câmeras, nem nos créditos, mas eu vi tudo acontecer. Trabalhei como assistente de produção em O Bebê de Rosemary em 1967. Era só um garoto tentando ganhar espaço no cinema e tudo começou como qualquer outro trabalho, mas aos poucos, aquilo foi se tornando outra coisa. Lembro da primeira vez que entrei no set. O Polanski era minucioso. Cada luz, cada posicionamento, cada linha de diálogo tinha que ser do jeito dele. Não era um ambiente leve, mas também não era nada fora do comum, pelo menos no começo. É verdade, o Roman Polanski, que era o diretor do Bebê de Rosemary, né, que ele comenta aqui, o Roman Polanski, realmente ele era um diretor muito afiado, né, ele exigia muito dos atores, assim, ele realmente queria tudo tintim por tintim, isso é fato, muita gente relata, né. O que começou a incomodar foram os silêncios. Não o silêncio natural de um estúdio de gravação, mas aquela sensação de que o som estava sendo sugado do ar, como se algo estivesse ali, escondido, só observando. Muita gente da equipe relatava isso, mas ninguém falava alto. Era como se todo mundo soubesse que tinha alguma coisa errada. Na terceira semana de filmagem, um dos operadores de câmera, o Tom, sofreu uma crise nervosa. Ele gritava que tinha visto uma mulher parada no fundo do estúdio. Uou! Perto da parede falsa do apartamento da Rosemary. Uma mulher com o rosto completamente coberto por um véu preto. Mandaram ele para casa e ele nunca mais voltou. A produção disse que era a estafa, mas a gente viu no olhar dele. Não era cansaço. Rapaz, arrepiei um bagulho desse aqui. Não é qualquer pessoa que realmente vê um negócio desse aqui e vai pra casa ficar tranquilo, né? Às vezes mandar ele pra casa ficar sozinho é pior, né? Depois ver a história da Comeda, o compositor. A história do Comeda, tá, galera? Comeda.
O compositor, um cara doce e super talentoso, estava animado com a trilha do filme e com os acordes dissonantes, aquela coisa meio sombria. 2 semanas depois de terminar as gravações, ele teve uma queda bizarra, bateu a cabeça, entrou em coma e faleceu. Ele teve hemorragia cerebral, exatamente como o personagem do filme. O amigo de Rosemary, se lembram? Igualzinho. E ninguém achou coincidência. Cara, isso eu acho muito complexo, né, galera? Porque aqui, querendo ou não, a gente já tá lendo um relato. E fazer a assimilação do acontecimento aqui, da morte da pessoa, com o que tem a ver com o filme, é muito, muito triste, né? Infelizmente é um caso que uma pessoa realmente acabou falecendo. Então, não dá pra dizer se foi sobrenatural, se não foi. A gente só espera de coração que a pessoa tenha encontrado paz, né? Pra onde ela foi, que tenha feito uma boa partida e que a gente respeita muito também, né? A partida dessa pessoa. Depois que o filme estreou, aí virou sucesso. Parecia que o peso tinha passado, mas aí veio 1969, aquela maldita noite, a casa invadida, a seita dos Manson, Sharon grávida, e aconteceu o que aconteceu. Foi como se o bebê de Rosemary tivesse saído da tela e se materializado de forma grotesca. Era como se aquilo que a gente invocou no filme tivesse cobrando um peso. O Polanski mudou. A gente via nos olhos dele. Nunca mais foi o mesmo. E eu saí do cinema. Nunca contei isso pra ninguém, mas às vezes quando fecho os olhos ainda ouço o silêncio daquele set. O mesmo silêncio que antecede algo terrível. Realmente, galera, realmente aqui um relato bem complexo, né? A gente não consegue afirmar de fato o que é real, o que não é, mas, pô, o Bebê de Rosemary é um filme com diversas polêmicas de set de filmagem, né? E é uma história bem assustadora, né? Essas coincidências que ele retrata aqui, que ele traz, que ele assimila, né? Mais uma história real também de true crime, que foi a questão da Sharon Tate, que todo mundo conhece. É uma história terrível que aconteceu ali no caso da família Manson em Hollywood. Foi assim horroroso. A gente tem ali uma tragédia gigantesca, não tragédia, né? Um crime gigantesco, né? Pessoas cometendo um crime bizarro, assim, totalmente terrível. E foi um filme que gerou muita polêmica, e o Polanski realmente ele nunca se recuperou disso, a gente percebe, né, até hoje, né, a gente vê algumas coisas que realmente ele nunca mais foi o mesmo, e eu acho que não seja culpa do filme de terror em si, mas muito culpa das circunstâncias, né, eu não acho que necessariamente seja o filme que fez aquilo, galera, o filme não tem poder de fazer nada, as pessoas fazem coisas, né. Mas bizarro, hein? Principalmente a questão dele relatar lá a mulher de preto no final do corredor ali. Muito bizarro. O que você achou desse relato aí do bebê de Rosemary? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. O segundo relato de hoje vai ser um relato sobre as gravações do filme A Centopeia Humana 2. Vamos ler então. Eu não gosto nem de dizer que trabalhei nesse filme. Quando as pessoas descobrem, acham que é piada, que é só mais um filme nojento. Mas não sabem o que aconteceu por trás das câmeras. Eu tava lá, fui assistente de arte em Centopeia Humana 2. E não foi só desconforto, foi doente, foi pesado. Tive dias que eu saí de lá e pensei que não ia voltar. O Tom Six, o diretor, é diferente. Não sei se ele é gênio ou um maluco, talvez os dois. Mas o que ele queria com esse segundo filme era chocar ainda mais. Ele queria traumatizar. Ele dizia que o filme era preto e branco porque cor deixaria tudo mais bonito. E ele não queria bonito, queria cru, sujo e doentio. O ator principal, o Lawrence, no começo ele parecia estranho, mais tranquilo, introvertido. Mas conforme as gravações avançaram, ele começou a mudar. Tinha dias que ele não falava com ninguém. Ficava parado no canto com aquele olhar morto. Ele tinha que fazer sons de respiração ofegantes, gemidos, grunhidos, tudo sem uma única fala. Ele continuava fazendo esses sons entre as cenas como se conseguisse desligar de um personagem. Um dia, vi ele encarando umas atrizes de Centopeia por uns 5 minutos sem piscar. Sem motivo nenhum. Ninguém entendeu. Ah, cara,
Assim, eu sou formado em teatro, né? Então a gente sabe que tem uma coisa que é esquisita, é o ator, né? É método, é questão de entendimento, de técnica. Às vezes o cara ficou encarando porque tava querendo entender alguma coisa em relação ao personagem dele, né? Mas a real é que normalmente não é legal você encarar ninguém assim sem avisar, né? Tipo, pô, pelo menos deixa claro ali que tá fazendo alguma coisa, deixa o teatro florescer, né? Mas existe uma conversa normalmente, né? Agora, do nada assim, realmente é um pouquinho esquisito, né? Teve uma vez que eu entrei na sala onde ele ficava nos intervalos. Ele estava sentado com os olhos fechados, sussurrando uma frase repetidamente. Algo como It's inside me now, it's inside me now. E eu congelei. Saí sem falar nada. Só depois, outro técnico me disse que tinha visto ele fazendo a mesma coisa e que achava que ele estava se conectando com o personagem. Alguns membros da equipe não aguentaram. Um dos maquiadores foi embora no dia seguinte e disse que tinha passado a noite inteira vomitando depois de ver as próteses. O figurante que fazia o entregador de pizza se recusou a continuar filmando depois de ver a cena do bebê. Eu não vou nem descrever essa cena aqui, só de lembrar ela já me embrulha o estômago. Quem assistiu o Centopeia Humana 2 aí sabe que é meio pesado. O mais estranho de tudo foi o ambiente, não era só que a gente via. A gente sentia muitas coisas ruins, enjoo, a gente gravava num galpão fechado e úmido, sem muitas janelas. Tudo era muito escuro e silencioso. Ninguém conversava fora das câmeras. Às vezes parecia até um culto. Eu lembro que tinha um som que ficava repetindo em looping nas cenas de tensão. Algo entre um batimento cardíaco e um rangido metálico. Aquilo ficava na minha cabeça quando eu tentava dormir. No final das filmagens, o Tom chamou todo mundo para uma última cena surpresa, que não estava no roteiro. A gente montou o set e ele fez o Lawrence ficar pelado completamente, coberto de sangue falso, andando em direção à câmera, sem contexto, sem diálogo, só isso. Eu nunca entendi se era uma cena de verdade ou se ele só tinha surtado. Quando tudo acabou, a maioria sumiu. Ninguém ficou amigo, sabe? Ninguém quis manter contato. Era como se a gente tivesse passado por um trauma coletivo. Eu fiquei um tempo com medo de contar essa história e que participei das filmagens. Tive um pesadelo durante alguns meses. E até hoje, quando escuto aquele som de metal, eu acho estranho. E eu não gosto daquela centopeia e do que o filme fez com a gente. Que estranha, né, cara? É realmente um filme muito nojento, né, cara? Não tem como falar que não. É um filme muito, muito nojentinho, né? Em relação a algumas coisas lá no filme são bem, bem complexas. Não é um dos filmes mais gore do mundo, mas é bem nojento, né? É um filme que não é fácil de... Não é pra quem não tem estômago, né? Realmente, a Centopeia Humana, e ele ficou muito conhecido, a Centopeia Humana. A gente não sabe até onde isso aqui foi escrito por marketing também, sabe? Mas é um filme complexo, né? E é um filme nojento. Eu acho que talvez quando você faz algo muito na intenção de filme nojento, assim, na intenção do filme não abrilhantar, dele ser nojento e ponto, realmente, como é o Centopeia Humana, realmente fica umas situações esquisitas, assim, que vão geradas ao redor do set. Mas a questão do ator ali, outras questões, você vê que tem um ritmo estranho, né? O que será que o Calabresinho achou? Depois o Calabreso vai contar pra gente aqui como é que foi o relato dele a respeito da filmagem do Gremlins 2, né? Que ele não participou do primeiro, tá, gente? Ele foi figurante no Gremlins 2, o Calabreso. Próximo relato do filme A Profecia, de 1976, mais um filme antigo aí, tá? Filme 76, A Profecia, que é um clássico também, classicão, hein? E filme que a gente sabe que dá medo mesmo, e dá medão, assim. Vamos ver, esse aqui eu tô bem... Esse aqui eu também tô bem interessado aqui em saber um pouquinho mais, porque eu gosto muito de dizer... Quer dizer, eu gosto muito de ver, né, essas coisas a respeito do filme A Profecia, porque ele foi um filme que realmente trouxe muitos relatos, né? Vamos ver. Eu nunca fui religioso, nunca fui. Mas depois de A Profecia, eu parei de brincar com certas coisas. Eu trabalhei na produção durante quase todo o período de filmagem. Era só um job pra mim, mais um filme de terror. E no começo parecia isso mesmo. Mas logo ficou claro que esse projeto era diferente. Tinha alguma coisa errada, quase como se não fosse pra eu estar ali. Tudo começou antes mesmo das câmeras rolarem. O Gregory Peck, que fazia o pai do Damien, embarcou para Londres num voo comercial no meio do Atlântico. O avião dele foi atingido por um raio. Ok, acontece. Mas aí, poucos dias depois, o avião do roteirista também foi atingido por um raio. Eu lembro que a gente começou a fazer piada, como por exemplo, o diabo tá nervoso.
Mas ninguém estava rindo de verdade. As pessoas se descontraíam, mas era mais para aliviar um pouco essa tensão. Essas coincidências começaram a se empilhar. Uma das produtoras quase pegou um voo de última hora para visitar o set, perdeu o voo e esse avião caiu mesmo. Todo mundo que estava a bordo, ele coloca um termo aqui que eu não vou falar, e ela só estava viva porque perdeu o táxi. O pessoal começou a andar com um crucifixo no bolso, até que não acreditava. Teve também a história do zoológico. A gente gravou uma cena em um parque de safari, lembra? Aquela que os babuínos enlouquecem dentro do carro? O que ninguém sabe é que, no dia anterior, um dos tratadores foi atacado pelos leões. E ele era experiente, trabalhava lá há anos, mas entrou sozinho na jaula e foi atacado sem explicação. Mas o que me marcou mesmo, o que me fez tremer até hoje, foi o acidente com o John, o cara dos efeitos especiais. Ele era um gênio. Ele criou aquela cena de decapitação com uma precisão absurda. Lembro dele testando o mecanismo várias vezes, sempre dizendo: isso tem que parecer real. Pois bem, semanas depois do fim da produção, ele foi para Holanda com a namorada. Ele pegou o carro, a estrada estava molhada, perdeu o controle, o carro bateu com tudo e ele foi... Desde que ele tinha filmado, e o mais absurdo, a 663 km de uma cidade chamada Ulm. Eu juro por Deus, tinha uma placa na beira da estrada, 666 km. Aqui parece conversa pra boi dormir, né? Aqui parece muito conversa pra boi dormir, mas enfim, mas é tenso, né? Depois disso, ninguém mais falava em coincidência. A gente já tinha passado da fase do ceticismo. Era como se a própria força que o filme retratava estivesse nos cercando, envolvendo, testando, tentando impedir que a história fosse contada. O diretor Richard Donner chegou a pedir que um padre fosse para o set para benzer, para afastar as coisas ruins. Não adiantou muito. Na última semana de gravação eu tive um sonho. Eu sonhei que um garotinho fazia o Damien e ele me encarava parado no fundo de um corredor, com os olhos completamente pretos e sem pupila, só escuridão. Ele dizia meu nome bem baixo, repetindo várias vezes. Acordei no meio da madrugada em pânico e não fui o único. Vários da equipe disseram ter passado por pesadelos com esse mesmo garotinho. Nunca contei isso pra ninguém, porque o garoto era um doce, ele era um garoto normal. Depois do lançamento, ninguém queria fazer a continuação. A primeira equipe foi toda substituída. Ninguém queria repetir aquilo. Muitos sumiram do cinema. Inclusive, eu passei anos tentando esquecer aquilo. Mas às vezes, quando o sol fica muito carregado, eu lembro dos dias que passei no set e o olhar vazio do Damien no meu sonho. E penso que talvez a gente tenha mesmo filmado algo que não devia. Oh, Jesus Christ! É esquisitíssimo mesmo, né? Bizarro, hein? Bizarro. É um pouquinho assustador. Eu acho que eu achei mais assustador porque realmente essa coisa dos pesadelos, elas acontecem, né, Diegão? O Diegão mesmo, a gente tava conversando esses dias aí sobre pesadelos e tudo mais. Cara, quando a gente consome muito, né, você abre o seu subconsciente para esse tipo de coisa, né? Então você fica mais receptivo, né, a algumas coisas, inclusive a pesadelos. Você tá consumindo filme de terror, tá vendo filme de terror, pô, a pessoa tá ali no mínimo 8 a 10 horas. Tem sets de filmagens, pessoal, que demoram ali 12, às vezes até 16 horas, cara, uma noitada ali de filmagem. Então você fica com muita coisa na cabeça, né? E dependendo de quão sensível a pessoa for, ela pode ter pesadelos, sim, tá? Pode muito ter pesadelos. Oh, muito legal esses relatinhos que eu separei aqui. Desculpa as engasgadinhas aqui de uma leitura ou outra, que eu tava traduzindo algumas coisas, meio que tentando traduzir simultaneamente aqui. Enfim, espero que vocês tenham curtido esses relatos, são bem bizarros. Me digam aí se vocês gostaram desses formatinhos aqui de relatos a respeito de coisas que aconteceram nos sets de filmagem. Claro, galera, eu tava pesquisando bastante, deu trabalho para encontrar essas coisas, tá? Eu realmente demorei bastante para conseguir acertar esses relatos, né, colocar num roteiro só, porque não é uma coisa muito simples, né, a gente tem que pegar várias coisas de lugares diferentes, fucei muito o Reddit, enfim,
não é algo muito simples, tá? Então eu vou sempre separar de alguns filmes que eu for encontrando e tal, e aí vou deixar separadinho para os roteiros desse quadro aqui. Você curtiu? Se curtiu, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Deixa aí pra gente o seu hypar, que ajuda muito, tá? Hypa esse vídeo, que a gente fica muito feliz e ajuda o vídeo a performar um pouco melhor na plataforma, tá bom? Quer ouvir algo a respeito de algum outro filme? Você conhece algum filme que teve, sei lá, alguma situação meio bizarra? Manda aqui pra gente que a gente vai pesquisar e eu vou trazer relatos quentinhos pra vocês, hein? Tamo junto e até a próxima. Fica com os próximos vídeos aí, ó, do canal.